O 20 de novembro foi proposto pelo movimento negro gaúcho, liderado por Oliveira Silveira, um grande poeta. E esse 20 de novembro tem um significado para o povo negro, por quê? Por causa dessa invisibilidade que nós temos dentro da sociedade brasileira. Então, o 20 de novembro é a data em que o Zumbi, grande líder negro, foi morto. E agora, trazendo para os nossos dias atuais, ele é importante para que a sociedade brasileira, nesse mês, que antes era só o dia, depois passou para a semana, agora a gente está na comemoração do mês da consciência negra, de se fazer essa reflexão do porquê que o negro ainda é invisível. Porque ainda há essa negação com relação à imagem do negro. Tanto ela na presença, como na minha área, eu estudo muito disso na área da comunicação, questões na novela, no programa de TV, em lideranças políticas, em lideranças comunitárias, no nosso dia a dia, professores, doutores, porque ainda somos invisíveis dentro de todas as camadas, em todas as camadas da sociedade brasileira. Porque a gente ainda é impedido, a gente não consegue ultrapassar essas barreiras. A maioria das crianças negras e adolescentes crescem achando que não podem passar daquele patamar, daquele limite que não é oficial, não é legal, mas é invisível e é simbólico e é muito forte, que entra todo dia na tua casa, achando que não podem ultrapassar aqueles limites, Então é essa reflexão que a gente quer fazer e é proposta pelo movimento negro dentro do mês da consciência negra. Entender o porquê que o negro não tem uma ascensão social, a gente tem que fazer um resgate histórico. A gente tem que começar desde quando o negro foi estereotipado, desde a sua chegada no Brasil. Durante 350 anos, o Brasil nos tirou até a alma, porque a ideia de atuação de estruturas religiosas, atuação da ciência em dizer que o negro, então, e os índios também naquela época, não tinham alma e que a ciência veio dizer que os negros e os índios não tinham inteligência e que então eles podiam ser tratados de qualquer forma, e não eram tratados como humanos. Desde o negro escravizado, já muda as palavras também a partir do momento, porque o negro ele não nasceu escravo, ele foi escravizado. Então quando há um povo escravizado, tem um povo escravizador. Sempre fala a questão do escravizado. Então é esses olhares que a gente tem que ter. Então fazendo esse resgate, a gente começa a compreender de que forma tudo que era relacionado ao negro era tido como imoral, era tido como feio, era tido como fora dos padrões. Se antes se dizia que não podia negro entrar em tal lugar, que não se podia chegar até tal lugar, não podia estudar, hoje isso não é dito. Mas pela questão histórica do impedimento do negro de entrar e de ter acesso a esses lugares, ele foi ficando para trás. Hoje, essa questão da meritocracia, ela não é válida, por quê? Porque o negro ainda a maioria do negro está nas camadas mais baixas da sociedade. Hoje, nós, comunidade negra, não aceitamos mais, não estamos mais aceitando a imposição da beleza baseada na cultura europeia, na cultura branca. Nós não aceitamos mais isso. Então, o empoderamento vem a partir dessa aceitação, dessa positividade com relação às nossas características. E daí esse movimento que está tendo, que a gente vê muito pelas redes sociais, que é se empodere, turbante, utilize o teu turbante. A questão das cores, do colorido, as ações afirmativas que a comunidade negra está fazendo com relação a esse empoderamento. Onde a gente desenvolve atividades de percussão, história da cultura negra, questão do empoderamento, já na infância, a gente trabalha. E como é que é trabalhado esse empoderamento? Através de imagem, através de vídeos, através de filmes. A questão de tu ter protagonistas, e não estou falando de protagonistas distantes, porque hoje em dia a gente tem, por exemplo, Lázaro Ramos, Thaís Araújo, a gente tem Cris Viana, e aí os próximos, as representações próximas, Quem está próximo de ti, que tem um protagonismo e que pode contribuir para a autoestima das crianças daquele local, Onde o negro apareça de forma positiva. Então são todas situações que a gente está acostumado a ver no dia a dia, mas não consegue ver o negro. Então a partir dessas
imagens positivas do negro que a gente começa a trabalhar o empoderamento com as nossas crianças lá dentro do clube. Tem várias assim expressões assim que causam um certo desconforto para a gente que é do militante, que é do movimento negro. Um deles é somos todos humanos, ou o que deve ter o dia da consciência humana, já vi. Que consciência humana essas pessoas estão falando, né? Essa consciência humana que não nos contempla, né? Essa sociedade que diz que somos todos iguais, mas que impede que negros e negras, né, acessem, por exemplo, o mercado de trabalho, acessem o ensino superior ou acessem com muita dificuldade esses locais, né? Quando tem o 20 de novembro, se demarca essa situação relacionada, né, que não existe uma consciência de raça ou étnica, mas existe uma consciência de que existe a humanidade, não existe a especificidade, não é? É importante ter presente nesse sentido, é uma característica do Brasil, me parece, a negação do racismo em boa parte dessas manifestações, ou seja, a perspectiva desse mito da democracia racial que nós constituímos no nosso país faz com que nessas horas, quando tu tenha que chamar a atenção para a questão da especificidade, para a questão de minorias que começam a reivindicar o seu protagonismo social, a sua história, né, dentro desse leque que é a história brasileira e espaços como a política de cotas, como, enfim, políticas de cunho social, se vê esse tipo de manifestação que procura negar exatamente por conta dessa trajetória existente no Brasil de uma negação do racismo. Então, quando a gente ouve falar essas coisas, quando a gente sabe, quando a gente se apropria dessas histórias, a gente se fica perguntando, né? E aí eu realmente tenho uma resposta que é bem dura, por vezes, né? Dita dura, para essas postagens, para essas conversas do somos todos iguais e viva a consciência humana, né? Viva os direitos humanos. Eu vejo com muita preocupação o que tem acontecido no mundo, né? O Brasil não é diferente, a gente tem sofrido, sobretudo no âmbito da educação, né? Hoje a questão da Lei 10.639, que estabelecia a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira em todos os educandários do país. Houve uma mudança na LDB que tira a obrigatoriedade, né, então, do ensino de história e cultura afro-brasileira. Então, eu acho que é importante a gente ter presente exatamente isso, né, de que a diversidade, o debate sobre a questão da discriminação, do racismo, precisa ocorrer exatamente para que a gente consolide as bases de uma sociedade efetivamente mais democrática, mais igual, mais plural, não é? E nesse sentido, me parece que a sociedade tem caminhado no sentido de não enfrentar esse tipo de situação. Então essa questão das representações tem sido muito fortemente atacado pelo movimento negro. E como que a gente faz isso, né? A gente tem feito, então, construindo as nossas próprias produções, né? Tentando trabalhar em cima das nossas produções e não só sensibilizar os outros grupos, mas exigir, né? Indo para cima, partindo para a luta mesmo, em alguns momentos dizendo, olha, isso não pode ser feito, essa representação, isso não nos representa. Isso é muito forte, é uma frase que aparece bastante, de que isso não nos representa, ou o que nos representa. A gente quer dizer o que nos representa.